Olá, boa tarde. Hoje no podcast Eu Psicóloga iremos falar sobre atendimento infantil. Como é feito, qual a demanda, quando os pais devem procurar terapia para os filhos. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo Daniel Franck, que vem desenvolvendo um trabalho excelente com crianças no seu atendimento clínico. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Débora. É muito bom estar aqui. Daniel, para começar, o nosso podcast, fale para a gente como é feito o atendimento infantil. Então, o atendimento infantil ele começa a ser feito pelos psicólogos ou o atendimento infantil que eu trabalho, que eu sou psicanalista, e eu trabalho com a ideia que Klein começou atendendo as crianças e tentando trazer nesse atendimento com as crianças, que elas pudessem, no atendimento, ali, ter acesso a essas frustrações, esses momentos da vida dela, que traria algum conflito. Klein notou que, ao abrir essa porta do lúdico, né, e para que possam entender lúdico, as brincadeiras. Então, ao abrir as portas das brincadeiras, as crianças começariam a ter um maior desenvolvimento e diminuir esses conflitos. Klein teve ótimos resultados com isso. E é esse passo que eu venho acompanhando nos meus atendimentos com criança. Nós possuímos uma caixa lúdica, onde essa caixa lúdica tem diversos brinquedos, família de pano, espadas, jogos onde 2 pessoas, 3 pessoas possam jogar. No caso, só seriam 2 pessoas, eu e a criança. Mas por que, essa caixa lúdica? Porque Klein nota que, ao acessar o lúdico, estaria acessando esse inconsciente da criança. Para que não distancie, o que quer dizer esse inconsciente, né? Esse inconsciente seria talvez ações que essa criança vem tomando que ela não entenda muito bem o que está acontecendo. Então Klein começou a trabalhar com essas crianças e começou a trazer do inconsciente essas formas que elas não compreendiam. E cada vez que você vai interpretando, essas crianças começam a ter um maior resultado na escola, com as famílias, e você começa a jogar luz nessas partes onde elas não entendiam muito bem. Então, muitas vezes, esse espaço terapêutico, ele vai trazer uma plataforma onde a criança possa extravasar. Muitas vezes eu brinco de espada, e essas brincadeiras de espadas é bem explicado, que ali seria um local onde ele pode brincar de espada, ali seria um local onde ele pode ter acesso a essa raiva, essa forma, de alguma forma, a agressividade dele, mas que ali tem uma pessoa que vai aguentar esse movimento. Então é muito importante para a gente que ele entenda que esse ambiente é controlado e tem um espaço para ele sentir essas emoções e como ele vai lidar com essas emoções. Legal, Dani. Agora, fala pra gente qual a principal demanda que você encontra dessas crianças que vêm, para você atender, esses pais que procuram ajuda? Então, por muitas vezes a gente tem encontrado na fala desses pais uma fantasia, de alguma forma existe um ideal de filho ali, né? Muitas vezes algumas falas apareceram meu filho não sabe brincar, meu filho é introvertido, ou meu filho é muito agitado, e sempre é essa ideia, né? Parece que existe uma criança ideal, uma criança que ela se enquadra a todos os movimentos, e muitas vezes essa criança é adulta, né? Porque é uma criança que dá bem na escola, dá bem em todos os momentos da vida dela, e parece que não tem problema. E isso distancia um pouco da nossa realidade, né? Onde criança é agitada e, claro, existe alguns extremos, algumas exceções,
e é importante dar conta disso, mas criança brinca da forma que ela sabe. E às vezes a maior demanda que eu encontro ali seria esse ideal, e tem outra, né? Essa ideia, tipo, do não, né? O não para a criança, a gente tem que entender que é difícil, muitas vezes, ser privado das coisas. Então, você imagina, você nasce, e nesse momento teu de nascimento, você tem tudo na sua mão, ninguém precisa, você não precisa tomar banho, as pessoas te dão banho, as pessoas te limpam, as pessoas trazem comida na sua boca, e aí você vem crescendo e você começa a ter dificuldade, que agora eu tenho que aprender a falar, agora eu tenho que aprender a andar, e aí você começa a ter dificuldade. Quando chega, assim, aos 3 anos, né, que seria a idade o mínimo de idade que eu encontro no meu consultório, essa criança, ela vem com dificuldade de entender, não posso fazer isso, tipo, tenho que fazer, às vezes, obrigatoriamente algumas coisas, tenho que tomar banho, tenho que comer, então é muito difícil para ela. E às vezes os pais, eles se encontram desconfortáveis, né? Porque há uma projeção do que, o que eu não tive na minha vida, eu vou entregar para o meu filho. E a gente tem que entender o que é essencial para uma criança, né? O essencial para uma criança é o não e o sim. Eu não ensino como que os pais têm que lidar com os filhos, porque isso é uma relação entre pai e filho. Essa relação é deles. Claro que quando começa a extrapolar, ninguém é a favor de espancar filhos, ninguém é a favor de obrigar a fazer coisas que não querem, ninguém é a favor disso, mas essa relação entre pai e filho é deles. Então, o que a gente faz? A gente explica que, tipo assim, vai ser desconfortável, vai ser difícil, a vida é difícil. Então, que eles possam entender que os filhos vão passar, sim, por momentos de angústia, mas não quer dizer que isso seja ruim para eles. Às vezes, o relacionamento, às vezes, é lidar com esse não do pai, esse não da mãe, ir para a escola, e o maior interessado na vida tem que ser esse filho. Não adianta os pais quererem passar esses momentos para os filhos. Então é muito importante que os pais entendam que o pai ideal, o pai que eles estão projetando, ou os filhos que eles estão projetando, necessariamente não é o que eles têm. Então, por isso que às vezes, no meu momento que eu começo a tratar uma criança, eu falo para os pais, aproveita, né? Vem também fazer terapia, para que você possa acessar, né, essa mãe, esse pai que está ali, que possa entender melhor essa ideia. Então, a maior demanda, sim, é esse não e essas projeções. Bom, para finalizar aqui o nosso podcast, Dani, responde para a gente quando os pais devem procurar terapia para os seus filhos. Então, né, esses pais, conforme a gente já vem falando desde o começo, né, a gente tem que entender que abrir o espaço para terapia, às vezes também é um espaço para os pais, né? Que os pais possam compreender melhor esse movimento que está na vida deles, de ter filhos, de como lidar com os filhos. O melhor momento, como a gente já esteve falando, esse momento. Ninguém vai entrar lá e vai ensinar como se deve fazer. Do mesmo jeito, não existe assim, um momento certo, né? Mas existe aquele momento que você já não está conseguindo mais digerir, não está mais conseguindo entender o que está acontecendo com o seu filho. E aí você pode contar com um psicólogo, você pode contar com um especialista, você pode contar com essas pessoas que estudam toda essa forma para você lidar com esse momento. Às vezes, aguentar até o limite vai trazer um distanciamento entre você e seu filho. Então, que você possa entender que, conforme você vai distanciando, talvez seja esse momento. Conforme você talvez não consiga ver o seu filho passando por dificuldade, ou às vezes o seu filho está passando por um momento de angústia ali, e você começa a sentir isso de forma,
que você não esteja aguentando, traga o seu filho, traga você, senta, conversa. E também não é só um trabalho do psicólogo, né? A gente conta muito com os pais. E uma frase que eu tenho falado para os pais e tenho cada vez mais conversado com os pais, é louvável que eles venham trazer os seus filhos, porque é uma abertura, né, na relação, mas é uma abertura onde é controlado, existe uma ética, existe todo um movimento que possa ajudá-lo e manter aquilo de forma que ele possa dar conta, tanto ele quanto o filho. Então é muito importante que ele entenda que não existe um momento, mas o momento está nele, a resposta está nele, a resposta está nessa criança. E que ele possa lidar melhor e contar com outras formas de lidar com a vida, de lidar com os filhos, e não existe apenas só um jeito. E talvez quebrar essa ideia, né, de que existe esse jeito, essa forma e essa magia, essa fantasia de um movimento perfeito, né? Não, a vida às vezes é lidar com o não conseguir, não estou dando conta, e aí conta sim com um psicólogo, conta toda com uma equipe. Para finalizar, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando na página Eu Psicólogo, e falo, acho, pelos meus amigos, meus psicólogos, conte com a gente, que a gente tem estudado cada vez mais, tem estado mais próximo das crianças e queremos sim ajudar esses pais. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, então até o nosso próximo podcast Eu Psicóloga.